Boa noite aos senhores, boa noite às senhoras. É com imenso prazer que declaro instalado a segunda noite de palestras desse terceiro simpósio de Direito Militar da Comissão de Direito Militar do OAB Paraná. Para darmos início ao nosso evento e formarmos a mesa deste painel, eu convido o vice-presidente da Comissão de Direito Militar, o advogado Dr. Marison Luiz Albuquerque. Convido para compor a mesa a primeira palestrante dessa noite, a promotora de Justiça Militar da União, doutora Nájila Nassif Palma. Convido o segundo palestrante dessa noite, o advogado de ofício de Santa Catarina, Dr. Rodrigo Tadeu Pimenta de Oliveira. Convido agora a excelentíssima Procuradora de Justiça Militar da União, doutora Rejane Batista de Souza Barbosa, para compor a mesa. Convido o excelentíssimo juiz auditor substituto da União, Dr. Diógenes Moisés Pinheiro, para compor a mesa. Convido o excelentíssimo comandante do Corpo de Bombeiro do Estado do Paraná, Coronel QOBM Fábio Mariano de Oliveira. Senhores, é com muita satisfação que eu peço aos integrantes da mesa que tomem seus assentos. Registro também o subtenente Cláudio, que é o diretor jurídico da Associação Nacional de Entidades Representativas de Classe de Policiais e Bombeiros no Brasil, em nome de quem eu cumprimento todas as demais autoridades militares e civis que estão nessa plateia. Desde já, eu passo a palavra ao presidente para que inicie as atividades dessa noite. Senhoras, senhores, boa noite. Boa noite aos excelentíssimos senhores, senhoras que compõem a esta mesa. Ressalto, enfim, as palavras do presidente da Comissão de Direito Militar da OAB Paraná, no sentido de que esta casa, ela vem, acima de tudo, se transformando, inerente ao direito militar, uma casa de debate, um centro de discussão de ideias, a partir do simpósio de direito militar, dos bate-papos que acontecem com relação à Comissão de Direito Militar da OAB Paraná, e no dia a dia, enfim, nas reuniões e naquilo que vem sendo estabelecido aqui pelos senhores e pela, enfim, grandiosidade desse evento que é realizado por todos nós. Então, portanto, sejam todos bem-vindos e esse evento só vem a crescer cada vez mais, acima de tudo, pela presença dos senhores. Então, só temos a agradecer a todos aqui. Bem, a nossa primeira palestra do dia, nós vamos tratar do tema inerente às Forças Armadas e Segurança Pública, Intervenção Federal do Rio de Janeiro, aspectos legais e operacionais, a atuação do Ministério Público Militar. Para tanto, a nossa palestrante, ela é mestre em Direito Internacional Humanitário pela Universidade de Genebra, da Suíça. Desde 2009, ensina Direito Internacional Penal. É professora convidada da Escola Superior de Guerra. Foi coordenadora da Escola Superior do Ministério Público da União entre os anos de 2010 e 2014.
é membro da cooperação técnica do Brasil para a elaboração do primeiro Código Penal Militar de Angola. Então, chamamos a promotora de justiça, doutora Nájila Nassif Palma, a qual, por favor, doutora, fique à vontade e, enfim, a casa é sua. Muito obrigada a todos. Se me permitem, eu vou deixá-los por um instante. Senhoras e senhores, boa noite. É um prazer enorme estar aqui em Curitiba. Eu sou paranaense, nascida em Toledo, e já estou há algum tempo fora, mas o coração bate forte quando tenho essa oportunidade de voltar, doutora, ao Paraná. Por gentileza, só um minutinho. Foi deixado o motor do veículo Fluence preto, placas BDI 5035, ligado. Então, porventura, se pertence a alguém da plateia, enfim, por favor, que fique à vontade. Obrigado, doutora. Por favor. Eu vou cumprimentar todos os integrantes da mesa, renovar o meu agradecimento. Dr. Jefferson, é uma honra muito grande atender ao seu convite e também queria externar aqui o meu agradecimento ao Dr. Jorge César de Assis, hoje advogado, mas meu querido colega do Ministério Público Militar, somos colegas de turma, com quem fez o contato, ele não pôde estar aqui hoje por uma questão de saúde da família, mas eu queria externar o grande carinho, respeito e admiração que eu tenho por ele. Bom, a nossa ideia é trocar aqui algumas ideias sobre essa situação tão excepcional, tão diferente que a gente está vivenciando no Rio de Janeiro, onde eu sou lotada, atuo lá como promotora de justiça militar desde 2006, embora na carreira eu entrei em 99, tendo passado também, ter a honra de ter passado em outras localidades, mas o Rio de Janeiro ele tem uma situação específica, geográfica, a situação da segurança pública ela vem se deteriorando de tempos nos últimos anos e mais ainda recentemente, e as Forças Armadas têm sido chamadas a atuar já há muito tempo. Agora a gente teve a intervenção federal, mas mais especialmente desde 2011 a gente tem ações de garantia da lei e da ordem, com outro formato a gente vai ver aqui, e isso traz muitas reflexões sobre esse papel das Forças Armadas nessa atuação de segurança pública. A nossa ideia aqui, então, é falar um pouquinho sobre isso, mas fazendo uma reflexão à luz do direito internacional, um pouco que um debate, uma comparação em que situação nós estamos. Será que estamos beirando uma situação de conflito armado no Rio de Janeiro? Se estamos, qual é o direito aplicável? Ou será que estamos em tempo de paz comum, normal? E se estamos, por que temos que chamar as Forças Armadas para atuarem com função de polícia, né? Então, essas circunstâncias é que a gente tem aqui a ideia de passar um panorama muito rápido, né? Apresentando a intervenção federal para aqueles que talvez não estejam acompanhando tão de perto, o que tem sido, quais os seus resultados, na prática o que se faz, né? Qual é a proposta, e depois questionando um pouco mais a questão jurídica. Então, a ideia é que a gente faça essa divisão aí, primeiro apresentando a intervenção, depois, assim, nessa reflexão jurídica, focar na sistemática direitos humanos e direito humanitário, né? Direito humanitário voltado a conflitos armados, direitos humanos que valem em todo tempo e lugar, mas em tempos de conflitos tem alguma restrição, falar um pouquinho da atuação prática das Forças Armadas lá, e falar da nossa instituição, o que ela tem feito perante essa situação excepcional, né? Que papel, como o Ministério Público Militar, como fiscal da lei, está acompanhando a atuação das tropas, já que essa é a nossa atuação, né? Esse é o nosso olhar, essa é a nossa defesa do ordenamento jurídico, principalmente na atuação das Forças Armadas, que estão em contato direto com a população local, o que não é
da essência, o que tem se tornado comum, mas não é a vocação, né? Não é o treinamento das Forças Armadas, diferentemente do que é a função de natureza policial, né? Das gloriosas polícias, polícia militar e polícia civil. Os órgãos de segurança pública e corpo de bombeiros também. Eu estive ano passado fazendo um curso de atualização em Genebra, onde eu fiz o meu mestrado já há muitos anos, foi lá em 2003, 2005, e eu fui revisitar o Museu do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. E quando a gente pensa em Cruz Vermelha, a gente pensa em conflitos armados, né? Uma instituição promotora, guardiã desse direito, né? Em tempo de guerra. E eu achei essa foto aqui dos maiores desafios da atualidade, e ela me chocou porque tem algo familiar, não sei se alguém pode aqui identificar o que a gente vê de familiar aqui. Mas os grandes desafios, estava lá no museu, e é impactante porque quando você vê alguma coisa do teu país num museu internacional dessa natureza, aquilo choca um pouquinho, mas os grandes desafios são a pobreza, os movimentos migratórios. E esse não diz respeito aqui a nós, né? Embora a gente também está vivenciando questões de refugiados, de movimentos migratórios, agora também com a atuação das Forças Armadas, sobretudo com a questão da Venezuela, mas já tivemos também outras nacionalidades também aqui, mas agora está muito impactante, mas essa foto não é daqui. E violência urbana, sabe onde é que é isso aqui? É numa favela do Rio de Janeiro. Essa aqui é uma sacolinha da CIA. E esse aqui é um policial militar no Rio de Janeiro, típico. Então, externado para o mundo, em Genebra, no Museu Internacional da Cruz Vermelha, está uma foto de uma comunidade do Rio de Janeiro, materializando um dos grandes desafios da atualidade, que é a violência urbana exacerbada. E algo que nos toca, porque funcionalmente, lá nós no Rio de Janeiro, acompanhamos isso de perto, sobretudo pela atuação das Forças Armadas, e não só como cidadãos e brasileiros, né? Então isso me deixou bastante impactada. E eu passo agora a apresentar o que é a intervenção federal, sem descer nesses detalhes, a gente não tem tempo, né, de questões mais nuances jurídicas, mas essas características, né? É a primeira intervenção desde a Constituição de 1988, a gente já teve outras formas de atuação, mas não desta forma, com um decreto de intervenção, como foi feito em 16 de fevereiro desse ano, mas ela é constitucional. Nós não estamos em um estado de exceção ainda, mas nós estamos nos utilizando de uma medida excepcional existente no texto constitucional, amarga, né? Mas que faz parte do Estado Democrático de Direito. Está prevista. Então, isso é pontual. A gente não poderia aqui discutir, mas eu acho que até nem vale a pena. Por quê? Foi político, teve alguma motivação, já não nos compete, ela já está até quase terminando em dezembro. Os motivos que levaram, isso aqui também é uma questão. Nós poderíamos nos perguntar, mas fato é que o regramento constitucional foi cumprido. Pode ter sido por motivação política. Agora, que precisava de algo a ser feito no Rio de Janeiro, precisava. Ela é temática, ela é excepcional, uma medida excepcional, né? Mas, repito, diferente de ser estado de exceção, que seria um estado de sítio, né? Uma situação em que há impactos maiores nas questões dos direitos e garantias individuais, não é isso? Como diz a nossa Constituição. Mas nós não, nós estamos numa medida excepcional, não num estado de exceção, por hora, por enquanto. Ela é temática porque o regramento utilizado foi para pôr fim a grave comprometimento da ordem pública. É o elenco, né? A linha do dispositivo constitucional que foi escolhido. E ela é temática porque ela é só na segurança pública. Ela não é uma intervenção completa no governo do Estado do Rio de Janeiro. É como se o interventor fosse o governador só da segurança pública. Inédito, não é? Porque se intervenção já é difícil, imagina a intervenção, assim, temática, né? Porque continuam vigendo e continua governando
o governador do estado do Rio de Janeiro em outras questões. O que também é um desafio, porque governar o estado do Rio de Janeiro não dá para você separar completamente a parte da... como se fosse pedaços, né? Então tem que ter uma integração nessa administração, mas isso é muito desafiador. Temporária porque tem que ter intervenção federal, é uma medida excepcional e tem que ser temporária. Ela tem até impactos na Constituição, né? Não dá para fazer nenhum tipo de mudança, e isso é interessante. Aí, muito se perguntou no começo, mas isso é uma intervenção militar? É uma intervenção militar? É uma intervenção federal. Poderia até nem ter interventor, mas o presidente da República escolheu como interventor um militar. Poderia ter escolhido um juiz, poderia ter escolhido um diplomata, poderia ter escolhido uma procuradora de justiça. Não, então foi uma escolha dele. Agora a gente pode se perguntar por que ele escolheu. Bom, a gente pode aqui fazer algumas especulações. Por quê? Porque o general Braga Neto já era o comandante militar do Leste e já vinha fazendo ações de garantia da lei e da ordem. Então, sem quebra de continuidade de um trabalho, já tinha essa expertise. Talvez para ter uma unidade de integração com o Exército emprestando a sua expertise, talvez. Mas isso foi uma escolha. E a gente teria que perguntar o porquê dessa escolha ao presidente da República. Isso é o que eu acho que aconteceu. Mas isso transforma a intervenção numa intervenção militar com essa conotação até pejorativa de golpe de Estado, de militares assumindo o poder, que a gente ouve muito. Né? Talvez hoje, né, ou por desinformação, ou por vontade de fazer uma crítica. Né? A gente precisa fazer uma reflexão bastante profunda sobre a leitura e a percepção que se faz da intervenção federal. Né? E por que se faz? Talvez a maior guerra que a gente vivencie no momento seja até uma guerra de informação sobre as coisas que estão acontecendo ou não. Né? Então, isso fica aqui só como um registro dessa reflexão. Qual é o objetivo da intervenção federal? A gente já teve a oportunidade de fazer reuniões com o general Braga Neto, e ele já fez uma exposição. O objetivo da intervenção, segundo ele usou a palavra gerencial. O presidente Michel Temer usou cooperativa, que por natureza a intervenção federal não é cooperativa, né? Ela é. Mas a terminologia foi usada. Gerencial por quê? Por que o general Braga Neto usa essa expressão? Porque ele explica que a intervenção dele na segurança pública vai ser reestruturar gerencialmente, e é isso que ele tem feito, a estrutura, colaborando, a estrutura dos órgãos de segurança pública para tentar restaurar a capacidade operativa, operacional delas. Como é que foi feito isso? Foi designado um secretário de Segurança Pública pelo interventor, que também foi um general, o general Richard, um militar, e ele, então, escolheu novos chefes, né, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da seção do sistema prisional, do Corpo de Bombeiros. E ele escolheu com os critérios que ele entendeu, não políticos e não outros que o que ele achava que era o ideal para alcançar o objetivo. Então, isso são palavras dele. Se escolheu um delegado de polícia pelo perfil técnico e se escolheu um coronel da PM pelo seu perfil militar. Essas foram as palavras que foram declaradas. Então, a gente vê assim, o que foi acontecendo. E os objetivos, segundo, foi restaurar a capacidade operacional, e a gente vai ver fazendo o quê? E aumentar a sensação de segurança. E as tropas? Mudou alguma coisa no atuar das tropas com a decretação do atuar das tropas militares na segurança pública do Rio de Janeiro com o decreto de intervenção? A forma de atuar não mudou.
desde julho de 2017, portanto antes da intervenção federal, há um decreto de ação de garantia da lei e da ordem que regulamenta o tipo de apoio que as Forças Armadas dariam à segurança pública no Rio de Janeiro, que era de apoiar, ajudar a implementação do Plano Nacional de Segurança Pública no Rio de Janeiro. Apoiar as forças de segurança pública. E aí foi até expedido um documento que baliza, que freia o uso da força das tropas, chamado Regra de Engajamento, que é o norte a seguir, é o regramento do comportamento. Esse não mudou. E esse tipo de atuar continuou. Então, na prática, a gente vai ver que, para a atuação das tropas, o modo de atuar, ele não mudou. Houve um planejamento estratégico das ações. As ações não são feitas por reação. Aqui aconteceu um problema, vai lá, reage. Há um planejamento estratégico, no pouco tempo que se tem, para fazer atuações em comunidades específicas. Nossa, quem conhece o Rio de Janeiro aqui? Quem já foi lá? Sabem a quantidade de comunidades que tem no Rio de Janeiro? Mais de 1000, né? É um desafio muito, muito grande, né? Muito desafiador. E a geografia das comunidades nos morros, né? As condições urbanísticas, o que não representa um desafio a mais para os heróis. Ser policial militar já é ser um herói, né? Ser um integrante da Polícia Civil, ser um integrante do Corpo de Bombeiros, do sistema prisional. Órgãos de segurança pública no Rio de Janeiro já são gloriosos, já são heróis. Agora, nas condições em que estavam essas instituições no Rio de Janeiro, mais ainda. Em estados de falência estrutural. Salários atrasados, carros sem gasolina, carro quebrado, falta de munição para armamento, sem cadeia de abastecimento, de manutenção, de logística, sem integração das inteligências. O que a gente falou é se atuar, que as regras de engajamento é um documento expedido pelo Ministério da Defesa, onde regula, baliza o uso da força. E baliza o uso da força nos termos dos padrões de imposição da lei, padrões de atuação de natureza policial. A expressão que a gente tem em inglês é law enforcement. Não é atuação de força em tempo de guerra. É atuação proporcional, dano mínimo, sobre o uso da força, o mesmo que baliza a atuação das polícias. Na prática faz o quê? O que na prática está fazendo? Qual é o desenho da operação da tropa? Ela faz o que se chama de estabilização dinâmica. Eu fui aprender, porque a gente está sempre aprendendo, graças a Deus, para poder contribuir cada vez mais. Então, a estabilização dinâmica é a forma de atuar da força em apoio aos órgãos de segurança pública, que faz um cerco, faz um perímetro, fecha. E aí entra grande número de militares, a gente vê lá 3.000, 4.000. Ele entra, faz o cerco, para quê? Para que os órgãos de segurança pública entrem e fazer o seu trabalho. Cumprir mandados de prisão, de busca, verificar outras condutas criminosas. Então, as tropas não substituem as polícias na intervenção federal do Rio de Janeiro. Elas dão o apoio, dando um ambiente seguro e estável para que os órgãos de segurança pública cumpram o seu trabalho. Isso inclui cerco afastado, cerco aproximado e, se precisar, incursão. O confronto, se precisar, para manter e acabou acontecendo nas últimas ações, que culminaram, infelizmente, na morte de 3 militares do Exército, um cabo e 2 soldados. Os primeiros que morreram em ação. Houve outros que morreu num atropelamento, num acidente, mas em operação, em confronto, nesse sentido. O que mais que faz? Remoção de barricada, porque nas comunidades, para que a polícia não suba, se faz contenção, Patrulhamento ostensivo na cidade do Rio de Janeiro, não só na comunidade, e as revistas pessoais em alguns casos,
Basicamente, esse é o atuar. É um atuar diferente do que foi a garantia da lei e da ordem no Morro do Alemão e da Penha em 2011, que era formato ocupação, que não deu certo. 2014, Maré, Complexo da Maré, ocupação. O que era isso? As Forças Armadas chegavam, ocupavam aquele território e ali faziam rodízio com patrulhamento e faziam um papel de polícia. Ficaram 15 meses em um, talvez um pouco menos ou mais na Maré. Quando saíam, o que acontecia? Voltava tudo. Por quê? Se viu nas lições aprendidas que não era um bom modelo. Porque enquanto as Forças Armadas ocupavam, as forças de segurança não estavam lá integrando mais naquele local, restaurando a sua capacidade operativa naquele local. Então, quando as Forças Armadas saíam, voltava tudo. Lição aprendida, mudaram o modo de operar, que foi desde julho de 2017, que continuou com a decretação da intervenção federal. Que resultados já foram obtidos? Nós temos 6, 7 meses, né? Queda de, assim, é preciso valorar, né? Dizer que vai acabar com isso é uma utopia, né? Que em 9 meses se vai resolver um problema numa situação dessa, mas caíram os índices dos crimes, sobretudo patrimoniais, de troca de tiro, de homicídio, não. Então, isso é uma grande crítica que se vê sobre a intervenção. Recuperou a autoestima institucional das polícias com ações positivas, né? Recuperou o efetivo. E quando diz autoestima, até a valorização. O general Richard disse que não tinha formatura mais em quartel da Polícia Militar no Rio de Janeiro, e ele voltou com isso para tentar resgatar o ethos militar, não sei se estou sendo assim específica para o que representa nas polícias, mas a criação do Dia da Família do policial, pagamento dos salários atrasados. É claro que a intervenção favoreceu o aporte de recursos que não chegaram todos ainda, né? Recuperação do efetivo, mais de 3 mil, salvo engano, de licença e muitos policiais emprestados para fazer a segurança de autoridades. Então, foi todo mundo possível chamado de volta, foi refeito mutirão de revisão se as licenças de saúde ainda persistiam ou não, e essa volta com um acompanhamento, com um treinamento, né, com disponibilização de acompanhamento até de natureza psicológica, a melhora da cadeia logística e da manutenção. No começo, em alguns batalhões, o Exército entrou fazendo manutenção e daí treinou para que os policiais pudessem fazer a própria manutenção dos seus carros, né? Depois fizeram treinamento com os militares. Integração do sistema de inteligência, que o general Braga Neto fala que não se comunicavam as inteligências das organizações da forma mais integrada. Então, isso dificultava. E aí, feita essa apresentação, agora a nossa segunda parte é para falar mais dessa questão jurídica, né? Enquanto a polícia tem as atividades de natureza policial, tem o lema, né, servir e proteger, nas Forças Armadas é defender a pátria. Então, a garantia da lei e da ordem, que é a atividade na intervenção federal, é algo de segurança pública. Não é, ao meu ver, ou pelo menos não até agora, um conflito armado de natureza não internacional. À luz do direito internacional, guerra interna. Esse é o debate que tem sido um pouco levantado, e a gente vai ver rapidinho o porquê disso, né? Que alguns têm levantado. Mas antes a gente tem que fazer algumas premissas. O direito pode mudar, não é isso? Então, o que a gente está debatendo hoje aqui, e eu vou dizer hoje aqui que não entendo que a situação do Rio de Janeiro representa um conflito armado interno, uma guerra interna, à luz do direito, embora a gente ouça e até veja algumas aspirações nesse sentido, para a aplicação de um outro arcabouço jurídico. E a gente até ouça aí autoridades, né, clamando por o que se fala muito também, uma expressão, né, de rever a segurança jurídica dos militares nessas missões, o que isso representa, efetivamente.
O direito humanitário só se aplica em tempo de guerra e vale para os dois lados, e as regras do direito humanitário, que é o direito que regulamenta os conflitos armados, são mais precárias para conflitos internos. E são premissas para a gente discutir se na intervenção federal se aplica direitos humanos ou se aplica direito internacional humanitário com direitos humanos. E vamos pensar na prática o que isso representa. O direito internacional humanitário só se aplica em tempo de guerra. Guerra civil, guerra interna, guerra internacional. Ele restringe meios e métodos de combate e protege quem não participa das hostilidades ou não participa mais, civis, militares feridos. São dois ramos do direito, e a gente vai ver na prática o que seria e por que isso tem sido uma discussão. Nenhum Estado gosta, quando faz norma de direito internacional, de conceituar conflito interno. Por quê? Porque quando o problema está dentro de casa, o que os Estados têm medo? De flexibilizar a sua soberania, abrir a porta para ingerências externas em assuntos internos, né? Então, quem faz as regras do direito internacional são os Estados. E para dizer o que caracteriza um conflito armado, a gente encontra quase nada nos tratados. E a gente está buscando para pensar se a situação do Rio de Janeiro se subsume, né, se encaixa no que seria o conceito de guerra. E aí se abriria a porta desse ramo do direito, que na prática a gente vai ver o que isso representaria. Então a gente tem poucos registros nos tratados. Mas na jurisprudência internacional, para ter um conflito armado interno, é preciso que o afrontamento armado interno, que pode ser de forças armadas contra grupos armados, tem que ter um nível de intensidade e um grau de organização desses grupos armados. Então, trazendo isso para a situação do Rio de Janeiro, será que, e esse é o exercício jurídico que eu proponho aqui, será que quando a gente tem as tropas em atuação, trocando tiro contra as facções criminosas no Rio de Janeiro, que são facções territoriais, Comando Vermelho, ADA, Amigo dos Amigos, TCC, Terceiro Comando da Capital, TCP, Terceiro Comando Puro, que agem diferente do PCC, Primeiro Comando da Capital, que nasceu em São Paulo, né, mas está ganhando o Brasil, querendo até ganhar o mundo. O atuar do PCC é diferente do atuar das facções territoriais criminosas do Rio de Janeiro. O PCC não atua com essa visibilidade sangrenta, essa irreverência do bandido carioca, que não basta só fazer, tem que mostrar, tem que tirar foto com fuzil, tem que botar um micro-ondas, né? Que é uma forma de punição, coloca a pessoa dentro de um monte de pneu e toca fogo, né? Então, essa irreverência da bandidagem carioca, violenta, né? Os chefes de tráfico hoje não são no Rio os mesmos de antigamente, que eram mais velhos e não eram viciados. Hoje são mais novos e são dependentes químicos. E isso altera toda a dinâmica, porque é um business. E não há mais o respeito, né? No passado, o chefe do morro protegia a sobrinha, a filha dos conhecidos, né? Da sua família de infância. Hoje, se o chefe do tráfico, menina, não importa se está na sua ou não, ele manda buscar. Então, assim, é outra forma de atuar, né? É uma insanidade maior hoje o que a gente vê nessa forma de atuar do Rio de Janeiro. E por isso que a gente está tendo. Será que isso é um conflito armado? Vamos ver. Para ser conflito armado, para a jurisprudência internacional, tem que ter grau de intensidade, que significa caráter coletivo das hostilidades, seriedade dos ataques, tipo de armamento, número de civis forçados a deixarem seus lares, extensão da destruição. É claro que a gente vai ter alguns civis que saem da comunidade, mas a gente não vê aquele fluxo migratório quando a gente pensa numa guerra na Síria, por exemplo, que é um conflito armado. Os ataques são sérios, mas não naquela configuração de guerra que um ataque mata muita gente. A gente tem um número de mortes no Rio de Janeiro, no Brasil, maior do que muitas guerras. Saiu, não sei se acompanharam, as 50 cidades mais violentas do mundo.
Nós temos brasileiras, umas 10. O Rio de Janeiro nem está entre as 50. Fortaleza, Salvador, Recife, são muito mais violentas em números, mas é que essa aferição, acho que é pelo homicídio, né? E aqui a gente tem um... Mas mesmo assim, e o PCC está chegando lá, né? O PCC está subindo para o Nordeste, que tem uma organização muito maior do que as facções criminosas do Rio de Janeiro, que tem um atuar menos violento ou menos ostensivo, e que já se organizou, inclusive, para representação e tem política, né? Então, é mais organizado. Então, eu acho que a gente não chega a esses critérios aqui. Não temos ainda, mas já começamos a ter atenção internacional aí. Números de mortos e feridos temos mais alto, mas não desta forma, num ataque, numa configuração do que se... Temos bloqueio, a gente tem bloqueio e barricadas, mas não bloqueio de estradas dessa forma. Ocupação territorial tem que subir, né? Cada morro tem um dono de uma facção. Quantidade de tropas desdobradas, é verdade, a gente está desdobrando, movimentando 4.000 homens, às vezes, numa operação, mas aí eles vão e voltam para o quartel. Não é ocupação, não fica lá fazendo um confronto. Os 4, 5 mil homens vão, fazem a estabilização dinâmica, dão um apoio para aquela operação, as forças de segurança existem, continuam e fazem seu trabalho, volta todo mundo. E aí tem o planejamento para essas ações, é isso que está acontecendo lá. Ainda não temos tentativas de representantes aqui. E a organização, tem um comando? Tem o dono do morro, né? O dono da facção criminosa. Temos controle territorial? Sim. Temos operações militares contínuas e organizadas? Menos. Até porque eles brigam muito entre eles, né? Então, enfim. Temos uma hierarquia e disciplina? Tem lá a hierarquia deles, né? Talvez não tão organizada. Temos a capacidade de implementar as regras básicas do direito humanitário? Não temos. Direito humanitário é ética no caos. Você é tão nobre quanto eu, outro lado. A gente vai guerrear, a gente tem um limite. Ética no caos. Isso aqui seria, numa frase, o direito humanitário. É isso que a gente tem no Rio de Janeiro. A gente tem combate, ao meu ver, à criminalidade exacerbada, urbana, a criminosos. Aqui seria um quadro comparativo do que seria uma ação bélica. Não que os militares não façam as duas, mas, essencialmente, uma operação bélica e uma operação policial. A bélica, normalmente, vai ser em situação de conflito armado, as policiais em tempo de paz ou distúrbios. O direito aplicável em operação bélica é o direito humano irrevogável, porque direito humano vale sempre, só que sofre algumas restrições em tempo de guerra. E abre a porta do direito humanitário quando tem guerra. Nas operações policiais, a gente tem direitos humanos e direito interno. Ação de guerra é contra quem no conflito armado? Contra o combatente ou o civil que participa das hostilidades. E na ação policial é contra o civil que comete crime. Sabem o que é a APOP? Agente perturbador da ordem pública. Está lá na regra de engajamento. Quando fizeram as regras de engajamento na época do Morro do Alemão, 2011, 2014, a terminologia estava muito bélica. Era ato hostil, adversário, inimigo. A própria Cruz Vermelha sugeriu algumas modificações e nós estávamos atentos. Agora a POP, é uma terminologia menos militarizada, inclusive, que é o agente perturbador da ordem pública, e não é ato hostil, nem ato... É ato ameaçador. Pode parecer uma sutileza, mas traduz um pouco menos bélico, menos militarizada esse regramento. O objetivo das operações bélicas é enfraquecer o potencial bélico inimigo e das policiais garantir a lei da ordem. Uso da força, normal. Aqui vem uma questão, aqui. É aqui. Quem aspira e acha que poderia ser positivo, e isso é interessante a gente debater isso. Talvez tenha algum sentido. Eu compreendo que possa ter, embora eu discorde. Quem aspira a entender que estamos em conflitos armados na situação do Rio de Janeiro, é para favorecer um atuar das tropas mais livre ou protegido juridicamente se tiver que matar em confronto o criminoso. Por quê? Se eu mato um
outro combatente em tempo de guerra, eu tenho que abrir um inquérito policial militar para investigar a morte? Combatente que mata combatente em tempo de guerra precisa abrir inquérito para investigar? Não. O direito humanitário tolera a morte dos combatentes e nem vê isso como crime. Se morre alguém na troca de tiro das Forças Armadas com bandidos nas comunidades do Rio de Janeiro, tem que abrir um inquérito policial para investigar? Sem dúvida. Mesmo que seja para chegar à conclusão de que aquele militar agiu em legítima defesa. Mas tem que abrir a investigação. E isso choca alguns. Quando a gente ouve, é preciso dar mais proteção jurídica aos militares, tem que ter cuidado com o que isso significa. Eles não estão, de certa forma, desprotegidos. Mas então, eu já ouvi, doutora, então tem que esperar o bandido? A nuance. Estou dentro de uma comunidade, eu olho o bandido portando um fuzil. É proibido ele portar fuzil, a intenção dele não vai ser boa com aquele fuzil. Eu não posso atirar? Pelo simples fato de ele estar portando fuzil? A senhora acha que ele vai fazer o quê com aquele fuzil na mão? Percebam a sutileza? E eu posso atirar com uma pessoa que porta fuzil, porque portar fuzil é proibido pela lei? Posso? Posso atirar na pessoa porque ela está portando fuzil? Só pelo simples fato? Vejam, essa é a questão. Se eu tivesse em guerra, eu posso atirar de costas num adversário que está portando uma arma? Posso. É meu objetivo militar, é combatente contra combatente. Percebam o detalhe que é. E aí vem a pergunta, mas eu tenho que esperar o bandido dar um tiro em mim para eu poder atirar? Não, claro que não. Então me explica na prática. Eu não sei bem na prática, eu vou lhe dar o conceito, e quando você estiver na prática, você vai aplicar o conceito, e aí fica uma frustração. Eu tenho que esperar um ato ameaçador. O ato ameaçador é só o tiro? Não, pode ser um gesto. Estava sozinho, era de dia, era de noite, tinha trocado tiro antes? Tinha um outro perto? Porque pode ser uma criança portando um fuzil. Mas não quer dizer que não pode atirar. E não quer dizer que toda morte de civil decorrente da ação das Forças Armadas nas favelas do Rio de Janeiro será um crime de homicídio. Absolutamente, mas vai ter que abrir a investigação. Até para a gente ter a certeza de que não houve nenhum excesso. E isso é desconfortável para o agente de segurança. Dá até medo de atirar, se eu fosse militar e souber. Não sei. Não sou treinada para isso, né? São muito mais coisas. Mas percebam, então, essa é a nuance. Não é que em padrão de uso da força em law enforcement, garantia da lei e da ordem, eu não posso trocar tiro com o bandido e matá-lo sem ser responsabilizada criminalmente. Pode acontecer. Rende-se. Se ele continua andando, não parou. Sinto muito, assim. Como que nós vamos saber? Se ele veio com uma arma, pare. A incursão da tropa, ele não respeitou, vai ser preso. Não respeitou, veio afrontamento. Isso é uma ação ameaçadora. Está armado, está vindo em direção à tropa. O problema é como os operadores jurídicos estão interpretando isso. Para mim, não é um problema de qual lei se aplica. O problema é que a gente tem que ter a sensibilidade de conhecer aonde isso está acontecendo. Conhecer a realidade do que está acontecendo para interpretar da forma mais correta possível, dentro da legalidade e dos princípios do direito sempre. Então, esse é o debate, né? O uso de armas de fogo comum em medida extrema. Quanto tempo eu ainda tenho, doutor? Cadê? Tem que continuar. Aqui a gente faz uma comparação de direitos humanos e de direito humanitário. Direito para a guerra, direito para paz e guerra, né? É uma escalada hipotética de violência. Onde estamos nós na intervenção federal? Onde as senhoras e senhores acham que nós estamos aqui na intervenção federal? Tempo de paz, estado de sítio, com guerra interna ou guerra internacional? Nós estamos aqui. Talvez aqui, né? Não sei. Mas há direitos e garantias suspensos hoje na situação do Rio de Janeiro? Não. Nós não estamos no estado de sítio. Talvez a gente precise avançar nesse
remédio mais amargo ainda? Eu não sei. Mas hoje nós não estamos. A intervenção federal é em tempo de paz. Um remédio constitucional previsto no Estado Democrático de Direito. Amargo. É uma quimioterapia, alguns falaram, né, necessária para o câncer que se vive lá. Talvez, mas... Isso é importante, porque a gente não pode se afastar da legalidade. Agora, é preciso interpretar a lei vinculada à situação fática, senão pareceremos que estamos em mundos diferentes. Alguns conceitos de distúrbio ou tensão interna internacionais. Os próprios tratados de direito humanitário colocam um freio para dizer, guerra, nenhum Estado quer reconhecer, né, que está em conflito. Não se aplica a situações de tensão e distúrbio interno. Isso aqui é o protocolo que regulamenta a guerra interna. São só alguns cartões vermelhos que os próprios Estados colocam. Né? Manter a ordem não é conflito armado. Nada justifica intervenção internacional. E aí a gente fecha com algumas reflexões antes de falar da nossa atuação lá no Ministério Público. A decretação da intervenção federal configura um conflito armado não internacional, uma guerra civil? Ao meu olhar, não. Mas há operadores jurídicos que entendem que sim. E talvez a gente evolua para isso. E por isso que o debate é importante. Não é só a questão do uso da arma, né? Do uso da forma de usar a força e alvejar um bandido. Eu vou ir um pouco além, que é um pouco metajurídico, né? Será que nós estamos preparados? Porque o direito humanitário, quando tem guerra, vale para os dois lados. Não vale só para um lado, né? Então, se vai valer para o meu lado, eu sou força regular, eu vou matar aquele cara que está com um fuzil na mão e não vou responder por isso. Porque ele é um combatente inimigo, ok. Se o traficante der um tiro na cabeça do meu soldado e eu sei quem é, eu não posso ir lá prender para processar. Porque se eu tenho direito, ele também tem. É a reciprocidade. Será que a gente está preparado para isso? Isso não é só jurídico, né? Uma outra questão, será que a gente está preparado para aportes internacionais de ajuda para esses grupos armados? Agora, Bashar al-Assad na Síria, quando começou em 2011, era GLO. Né? Só que era GLO robusta. Os traficantes que nós enfrentamos, ele enfrentava o Estado Islâmico. Hoje, lá nós temos conflito armado interno, não há dúvida, e internacional, porque tem até ajuda internacional de outros estados. Então, o que eu estou dizendo aqui pode se modificar, mas nós precisamos refletir sobre isso, né? Por que nós estamos usando as Forças Armadas na segurança pública no Rio de Janeiro? Por que não estamos em Fortaleza, que é até mais violenta, por exemplo, ou outros estados? Curitiba não, né? Curitiba não. Curitiba não. Numa das palestras que eu ouvi, por causa das Olimpíadas, já havia um sistema todo de inteligência montado no Rio de Janeiro, ele já era uma prioridade. A gente ouve caixa de ressonância, ouve várias questões, mas uma delas foi porque já havia essa preparação para os grandes eventos que aconteceram no Rio de Janeiro, a estrutura lá já estava montada também, né? Quando as Forças Armadas atuaram nesses grandes eventos, fazendo garantia da lei e da ordem, havia toda uma expertise lá. Claro que a geografia do Rio de Janeiro e essa afronta na percepção internacional devem ter também contado, né? Quem não lembra dos arrastões do carnaval e a ausência de autoridades na cidade. O governador estava no interior, né? E o prefeito no exterior. Quem pode decidir se há um conflito no Rio de Janeiro? Não existe um órgão. É como eu expliquei. Na Síria começou como uma garantia da lei e da ordem robusta e agora já avançou. No cenário internacional, isso é muito volátil, mas começa com reconhecimentos, não necessariamente com apontamentos internacionais, com o próprio Estado almejando isso, e vai se sedimentando. Com o avançar da intensidade e da organização dos grupos, que a gente viu nos requisitos de um conflito armado interno, essas são situações que pode. E haveria alguma vantagem ou desvantagem? Foi o que a gente
debateu aqui vantagem. Eu já ouvi militares que aspiram que a gente possa aplicar o direito internacional humanitário no Rio de Janeiro para dar o que, ao ver deles, é uma segurança jurídica para o militar. Ao meu ver, é uma falácia acreditar nisso. Ter um conflito armado no Rio de Janeiro, agora é um pouco mais do que operacional e meta-jurídico, é de expressão internacional, é uma coisa impactante, né, negativa para o Estado brasileiro. Em todos os setores, toda a nossa expressão internacional se deterioraria. E a gente tem expressão internacional, inclusive por causa das participações em missão de paz, como protagonista da paz, né? Nós somos um país maravilhoso, de um potencial, uma das 10 potências econômicas, acho que estamos nas 10 ainda, né? Uma das melhores forças armadas mais equipadas que tem, a 14ª, 15ª, me ajudem, senhores militares? Não? No mundo? Por aí, né? Não? Mais ou menos, né? Então, é preciso que a gente pense bastante nesse sentido, apesar do que estamos vivendo, né? E para finalizar, qual é a atuação do Ministério Público Militar? Deixa eu apresentar o Ministério Público Militar, para os que não conhecem, que a doutora Regiane está aqui, nós somos 79 em todo o Brasil, não é isso, doutora? Apenas 79, somos 30% mulheres na instituição, e só registro isso porque é um compromisso internacional de direitos humanos, assim como é de aumentar a participação das mulheres nas Forças Armadas e na área de segurança pública também. É uma obrigação internacional do Brasil, não é feminismo, né, mas é um compromisso, uma obrigação nossa. E lá no Rio de Janeiro nós somos 20 promotores e procuradores de justiça. Como que a gente acompanha a intervenção federal? Uma comissão específica de acompanhamento que faz controle externo da atividade policial e atua preventivamente junto às tropas, com reuniões, com palestras, né? Na hora de lavratura de um flagrante pode atender, faz as suas orientações, monitora o número de feitos que têm sido instaurados, e são poucos pelo número de militares desdobrados. Os militares normalmente derrapam pouco, nas missões de paz também, a gente já fez até um estudo nesse sentido, mas quando derrapam, a gente investiga, a gente processa, a gente vê. Existe uma Secretaria de Direitos Humanos e de Direito Humanitário, da qual eu sou a titular, foi criada em janeiro deste ano, dentro da minha instituição, é um órgão de assessoramento ao Procurador-Geral de Justiça Militar para a salvaguarda de direitos humanos, implementar cada vez mais essa narrativa de direitos humanos dentro da nossa instituição. Então, na intervenção federal, eu, como secretária de Direitos Humanos e de Direito Humanitário, a gente faz o monitoramento da salvaguarda dos direitos humanos na atuação das tropas. Temos a Procuradoria de Justiça Militar no Rio de Janeiro, que, depois de instaurado, né, eventualmente um caso aqui que já passou da atribuição da comissão de acompanhamento, os colegas farão, então, o que um promotor, né, rotineiramente faz: investigação, processo e julgamento de crimes militares junto à Justiça Militar da União. E temos uma ouvidoria, que é o diálogo, né? Mas o diálogo, a escuta da sociedade, que poderá bater as portas do Ministério Público para trazer informações, reclamações, elogios, sugestões. Temos também, está aqui dentro da Procuradoria, os ofícios de investigação direta, onde qualquer um que tenha notícia de uma conduta criminosa pode levar essa informação, essa notícia de fato, ao Ministério Público Militar. Então, concluindo, a caracterização de um conflito armado não internacional é muito sensível para os Estados, né? Difícil e politicamente sensível, porque reflete mais do que juridicamente. A intervenção federal na segurança, ainda que muito grave, pelo menos até agora, ao meu ver, não caracteriza um conflito armado. Os direitos aplicáveis às operações de garantia da lei e da ordem são o direito internacional dos direitos humanos e o nosso direito interno. Só antes de encerrar, me lembrei, queria dar notícia que tramita no Congresso Nacional um projeto de lei para incluir no ordenamento jurídico pátrio a legítima defesa presumida de agentes de segurança, né?
talvez alguns já até acompanhem nesse sentido. Ela ainda não foi aprovada, mas ela seria mais ou menos no molde, me ajuda, tem alguém da Força Aérea aqui? Um pouco do que seria a lei do tiro de detenção, num paralelo um pouco distante, né? Mas que permite um disparo, né? Que pode até vir causar a morte dentro de um conceito que seria uma legítima defesa presumida. Isso é interessante, não sei se passaria ou não pelo Congresso Nacional, mas daria uma resposta para algumas questões, né? Mas acho que precisa ser muito debatida no que significa uma legítima defesa presumida para um agente de segurança pública. Mas faço o registro porque é bastante interessante, né? E é bastante importante. Muito obrigada pela atenção de todos, viu? Muito obrigada. Um tema extremamente palpitante, conflitante, enfim. Com relação à legislação, ela deve ser debatida, discutida, enfrentada, acima de tudo. Nós temos segurança pública no Congresso Nacional, algo em que estrutura efetivamente, nós não observamos modificações. O enfrentamento aos problemas de segurança pública, a discussão de temas sérios para se modificar problemas estruturais, como, por exemplo, o tratamento de segurança pública aliado à persecução penal, discutindo a partir do fato em si, da ocorrência do fato, aliando à persecução penal, ao sistema prisional, criando, enfim, condições, como, por exemplo, o ciclo completo de polícia, né, Capitão Goulart, enfim, um dos baluartes aí que lutam pelo ciclo completo, mas no sentido de que venha a se discutir efetivamente soluções, e não apenas debate, debate, debate e debate. Infelizmente é o que acontece. Doutora, nós só temos a parabenizar a senhora pela palestra, pela maravilhosa palestra. Chamamos a doutora Letícia Padilha, membro da Comissão de Direito Militar da OAB Paraná, para entregar o certificado e cumprimentar a doutora Nájila. O doutor Renato Jorge da Silveira, para entregar uma singela lembrança e, enfim, parabenizar a doutora Nájila por essa maravilhosa palestra. Mais uma salva de palmas, por favor. Que bacana. Chamamos também para compor a mesa o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direito Militar da OAB de Goiás, o doutor Clodemir Ferreira Pimentel. Por favor, doutor, venha à mesa. Está aqui? Então, seja bem-vindo. Bem, vamos à segunda palestra. Então, sobre o tema, sobre o tema medidas despenalizadoras de efetividade no processo penal militar estadual, resultado da experiência catarinense, o Dr. Rodrigo Tadeu Pimentel de Oliveira. Currículo do Dr. Rodrigo, nós temos ele como graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Ciências Penais pela Unisul, advogado da Justiça Militar do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, professor de Processo Penal da Escola Superior de Magistratura do Estado de Santa Catarina e no Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina. O doutor Rodrigo também é presidente da Comissão de Direito Militar da OAB de Santa Catarina. Por favor, doutor, seja bem-vindo e fique à vontade. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os integrantes da mesa.
todas as autoridades civis e militares, estaduais e federais aqui presentes, meus colegas advogados, senhoras e senhores. Agradecer em especial o convite do Dr. Jefferson, que tive o prazer de conhecer há um tempo. Serviu de exemplo, aliás, a Comissão de Direito Militar do Paraná serviu de exemplo para que tivéssemos, né, a criação também posterior da Comissão de Direito Militar em Santa Catarina, né. Tomamos como exemplo a Comissão do Paraná, que inclusive tem um dos seus membros, né, comunga, né, com a Comissão de Direito Militar de Santa Catarina, que é o Dr. Rogério Napoleão, e que traz, né, essa ligação muito íntima com a comissão aqui do Paraná. Então, gostaria de agradecer novamente esse honroso convite e espero, né, poder contribuir um pouco para a discussão aqui e o aprimoramento da justiça militar. É difícil falar depois da doutora Nájila, porque o conhecimento dela, o tema dela e a forma de apresentação dela é deveras envolvente. A gente fica até um pouco constrangido, é uma missão meio difícil para mim. Mas, enfim, vou tentar, da maneira mais adequada possível, tentar trazer aos senhores e às senhoras aqui uma visão que nós temos na justiça militar, e não estadual, né, de Santa Catarina, que não é uma visão muito nova. A gente já vem trabalhando isso há bastante tempo, né, e isso é devido, sobretudo, e aqui a gente tem que render as nossas homenagens ao, hoje, desembargador Getúlio Correia, conhecido do âmbito militar, né, presidente da AMAGM, da Associação dos Magistrados da Justiça Militar Estaduais, também presidente da Associação Internacional de Justiças Militares, ou Direito Militar, e também, hoje também desembargador, desembargador Sidney Eloy da Labrida, que eram justamente o juiz, né, da Justiça Militar e o promotor de justiça da Justiça Militar, e através, né, de toda a discussão que nós tivemos há bastante tempo, eu vou passar aos senhores a evolução daquilo, chegamos ao que tem se aplicado hoje na Justiça Militar de Santa Catarina. Não é uma palestra, não é um debate, vamos dizer, extremamente profundo no sentido de tentar justificar ou não a aplicação dessas medidas despenalizadoras. Isto porque nós sabemos, essa discussão já existe há bastante tempo, né, quem assina ou quem lê a revista da AMAGM sabe que já foram publicados vários artigos, vários estudantes, militares, civis, escrevem bastante a respeito, né, temos muito material a respeito. Né, o que eu tento trazer para os senhores na prática, o que aconteceu e o que a gente tem verificado, assim como outras práticas, que eu vou falar ao final de forma muito breve também, de um projeto que foi criado também no sentido de agilizar os julgamentos. Ele tem o mesmo viés. Portanto, aqui de forma, então, muito simples, eu vou contextualizar a Justiça Militar Catarinense, que é muito parecida, no sentido de organização, com a Justiça Militar Estadual aqui do Paraná, as medidas despenalizadoras nos juizados especiais criminais, aplicação na nossa justiça, a nova resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, que alguns ainda é um pouco desconhecida, mas vou falar a respeito, o projeto da interiorização, e depois chegamos a algumas conclusões. A Justiça Militar Catarinense, ela foi criada em 1928, implementada em 1929, e atualmente, depois de passar por todos os códigos de organização judiciária de Santa Catarina, o atual, ele é de 2006, é a Lei Complementar 339, que prevê lá nos artigos 49 e seguintes a Justiça Militar, a composição da Justiça Militar, tal qual acontece com o Código de Organização Judiciária aqui do Estado do Paraná, de uma forma muito próxima. Atuam lá o juiz de direito antigo, juiz auditor, o último que fez um concurso específico para juiz auditor foi hoje o desembargador Getúlio Correia, agora o cargo, obviamente, ocupado por juiz de direito de entrância especial, e há poucos meses foi implementado uma segunda promotoria, né, atuam 2 promotores, havia um apenas promotor, agora atuam 2 promotores na Justiça Militar Estadual. E há mais de 80 anos também existe essa figura, que é a figura do advogado de ofício da Justiça Militar,
que foi criada a exemplo dos antigos, né, advogados de ofício da Justiça Militar da União, que eram concursados do STM, do Superior Tribunal Militar. Santa Catarina, assim como em outros estados, criaram esse cargo também, que é vinculado ao Tribunal de Justiça, é um concurso público do Tribunal de Justiça, só existe esse cargo e provavelmente depois que eu me aposentar, enfim, o que aconteceu alguma coisa, ele deixará de existir, porque as defensorias públicas estaduais, elas têm que exercer também essa função. Lá a Defensoria Pública não atua justamente porque já existe a minha participação. Atuo lá desde 2002, né? Já faz 16 anos que eu exerço essa função junto à Justiça Militar de Santa Catarina. Pois bem, as medidas despenalizadoras. Logicamente, eu não vou discorrer acerca da história da Lei 9.099 de 95, mas todo mundo tem a noção realmente que aquela lei foi criada, não medidas descriminalizadoras, porque os crimes continuaram existindo, são medidas despenalizadoras. Ou seja, a intenção foi agilizar a primeira parte da persecução crimes, na investigação criminal, que ela se faz de forma resumida através dos TCs, os termos circunstanciados, a fim de que se dê mais agilidade e levar tão logo ao judiciário, e aí aplicar as medidas despenalizadoras a fim de diminuir o volume de processo, evitar a prescrição, evitar também até o próprio estímulo, né, a prática de delitos, porque quando a efetividade ela acontece de uma maneira mais rápida, ou seja, assim, a sensação de impunidade ela acaba porque o autor do fato, como se reporta a lei, ele recebe uma medida já de plano e ali aquela forma de educação ela já evita com que, isso acontecia muito, evita com que aquele agente ele se perpetuasse naquele mundo, ou seja, ele começava, e a prática era isso mesmo, né? Começava a praticar pequenos delitos, demorava muito na delegacia, porque obviamente a autoridade judiciária, a autoridade da investigação, ela demorava ou dava prioridade a outros delitos mais graves, outras circunstâncias, ele ficava para trás até que chegasse no judiciário ou na mesa, né, do Ministério Público, aquilo já estava prescrito, ou estava prestes a prescrever, e depois dentro, na própria ação penal, a gente sabe que com aquele número de processos que teriam que ser pautados, sempre se dá prioridade a réu preso, depois os crimes mais graves, então isso gerava uma impunidade, até um estímulo nessa prática. Então a Lei 9.099, né, dentre outros vários critérios interessantes, inclusive, que estão elencados no artigo 62 da lei, ele veio com essas medidas despenalizadoras novas, a fim, né, de criar uma situação mais estável para todos. E assim, nós vemos aí essas quatro grandes medidas, que são a composição civil, a transação penal, a suspensão condicional do processo e a necessidade de representação nos crimes de lesões leves e culposas. Pois bem, eu gostaria até de fazer um pequeno à parte aqui, para deixar claro que, apesar de discutirmos essas medidas despenalizadoras, aplicarmos, enfim, às vezes parecer um pouco alternativo demais, mas a preocupação nossa sempre foi, e sempre continuará sendo de manter a extrema atenção àquilo que faz sentido para a justiça militar, que é a manutenção da hierarquia e disciplina. Nenhuma medida pode, de forma alguma, atentar sobre a própria existência ou a necessidade da existência da justiça militar. Esse é um cuidado que nós temos de forma absoluta. Tanto é assim que a própria lei, o Código de Processo Penal, a gente pode observar quando faz menção, se não me falha, no artigo 3º, quando aplicamos analogia, jurisprudência, princípios gerais, desde que não atinja, né, essa índole do processo penal militar. E esse cuidado nós temos e acredito que nós não tenhamos ferido em nenhum momento. Pois bem, a composição civil, a gente, já para deixar claro, nós não aplicamos lá, porque não há como transigir dessa forma, e tampouco a representação para lesões leves e culposas também não se aplica, porque, via de regra, a ação penal militar é sempre pública e incondicionada. Pois bem, as medidas aplicadas são a suspensão condicional do processo e a transação penal. A suspensão condicional do processo nós aplicamos desde 2002,
ou seja, já faz 16 anos que nós aplicamos a suspensão condicional do processo na Justiça Militar Estadual. E a transação penal a gente começou a aplicar em 2006, mas paramos de plano. Porque justamente, e aí eu já faço uma pequena observação, porque em 2006 nós iniciamos um projeto denominado de Projeto de Interiorização da Justiça Militar, com todas as características que eu vou passar um pouco mais à frente, da intenção do projeto. E ele atentava, porque na transação penal é aquela medida que é feito um acordo, está previsto no artigo 76 da Lei 9.099, tão somente para crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles cuja pena máxima não supera 2 anos, né? Ou se havendo mais de um delito, né, aquele somatório. Mas o que acontece? Como a vara da Justiça Militar, tal qual acontece aqui no Paraná, é uma vara única, com jurisdição sobre todo o Estado, a transação penal faria com que, na fase ainda inquisitorial, tivéssemos que chamar os acusados até a capital para que fosse proposta a transação. Isso dava um problema de logística, de deslocamento, pagamento de diária, e nem sempre, né, eram aceitas as propostas. Então, ficou inviável. Então, em 2006 foi uma breve experiência. Todavia, a partir da famigerada Lei 3.491/17, essa que ampliou a competência criminal das justiças militares estaduais, da Justiça Militar, ela foi retomada a sua aplicação. São 2 fundamentos um pouco distintos, mas que, afinal, chegam no mesmo objetivo. Os critérios de aplicação. Logicamente, o primeiro critério é a observância daquilo que dispõe a lei. Nós sabemos que, para a transação penal, ele é aplicado teoricamente ainda na fase do inquérito, para crimes de menor potencial ofensivo exclusivo, ou seja, aqueles cuja pena máxima não supera 2 anos, né? E naquelas condições elencadas, não pode ter recebido benefício nos últimos 5 anos, não pode ser reincidente, e também tem um critério subjetivo muito importante na lei, que diz respeito até o próprio dominus litis, que ele verifica se aquela medida vai ser adequada àquele caso. Vamos supor um sujeito que vive saindo na noite, batendo em todo mundo, né? Ele bebe, enfim, né? O mundo é o sparring dele, ele faz várias composições civis porque ele tem dinheiro, nunca é processado. O Ministério Público, lógico, numa circunstância dessa, isso na vida comum, né? Não ofereceria transação porque o sujeito não merece, porque aquilo não vai ser suficiente para coibir teu caráter educacional. Então tem esse critério subjetivo na lei de forma muito importante. Mas desde que, tanto a suspensão como a transação, se trate de crime militar impróprio. Por quê? Porque nessa condição em especial, tratando de crime militar impróprio, um civil teria o mesmo direito na mesma condição. Nesse caso, feriria os princípios da igualdade ou isonomia, princípios constitucionais da razoabilidade, não oferecer também ao militar. E percebam que esse critério muito específico do crime militar impróprio veda ou blinda a questão de se atingir a hierarquia e disciplina. Portanto, delitos como lesão corporal, prevaricação, e falo do que na prática acontece muito, né? Prevaricação, não haveria problema algum em conceder, né, esses benefícios. Logicamente, crimes até que seriam de menor potencial ofensivo, mas que lidam diretamente com a hierarquia e disciplina, e que são crimes militares próprios, como o abandono de posto, embriaguez em serviço, dormir em serviço, certo? São delitos desrespeito ao superior do 160, desacato ao superior do 298, não poderiam. O desacato a militar do 299, possível. A esse sim é possível um acordo, mas desacato a superior não, porque aí já fere a hierarquia e disciplina. Então há esse cuidado que sempre deve ser observado. Saiu um pouco estranho ali, enfim, mas há 2 fundamentos, portanto, né? O fundamento básico é esse, a quebra, né, dos princípios da isonomia e da razoabilidade. Mas, para efeito, e aqui é uma transcrição, na verdade, da decisão da primeira que foi feita lá em 2002, e é o bricolagem clássico, né, copiado e colado até hoje, a fundamentação é a mesma, do desembargador Getúlio Correia, no sentido de que
ele achou argumentação, além desses princípios, que para mim já resolve tudo, também no próprio dispositivo do artigo 89, que fala da suspensão condicional, que ele se aplica, né, o critério dele não é ser crime de menor potencial ofensivo, mas sim previsto para aqueles crimes cuja pena mínima não seja superior a 1 ano, abrangidos ou não por essa lei. Ora, dessa forma ele conseguiu, de uma forma muito mais elástica, justificar o posicionamento. É lógico que tem que haver um consenso entre o dominus litis, o titular da ação penal, o Ministério Público, o juiz, evidentemente, e a defesa entre nós, né, a gente sempre gosta, evidentemente, porque evita muito problema, né, para todos, evita processo e blinda um pouco, né, a própria carreira, porque todos sabemos que o advogado no âmbito militar, ele não defende da mesma forma que na justiça, como nós estamos preocupados, evidentemente, com as outras consequências que advêm na esfera administrativa e civil também, né, porque dependendo do delito ele vai ter a responsabilidade civil colada com a do Estado, a gente sabe disso, e tem todos aqueles empeços na carreira, né, sobretudo as praças, né, que podem, pelo menos pelo artigo 52 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de Santa Catarina, qualquer condenação ali em crime doloso na Justiça Militar faz com que ele caia automaticamente para o mau comportamento. E ele tem que ficar o tempo da pena no mau comportamento, depois ele demora mais 1 ano para o insuficiente, mais outro ano para chegar no bom. E só no bom que ele pode, evidentemente, ter progressão na carreira. Então, às vezes, até boa parte dos recursos que nós pomos na justiça militar diz respeito a ganhar tempo para que ele possa ser promovido e depois cumprir a pena, porque senão ele acaba perdendo aquela promoção. Então, mais de 50% dos recursos que nós fazemos a interposição junto ao tribunal tem esse objetivo, que é justamente blindar um pouco a carreira. E, infelizmente, acontece muito, os crimes, pelo menos na experiência que a gente vê, eles acontecem sempre bem no começo, com aquela vontade toda, ou no final da carreira, quando, agora está tudo tranquilo. Né? É igual conurbação de cidade, né? Você entra onde tem mais acidente, né? Quando você entra na BR, vem frio e entra naquele ambiente quente. Ou quando acontece o contrário, você vem quente da BR e entra na cidade. Por isso que tem acidente. Infelizmente acontece muito. Então a gente tem esse cuidado, né, para salvaguardar a própria carreira, porque reflete na família, na vida dele, na aposentadoria, enfim. Né, então isso acontece bastante. Então essa fundamentação da suspensão condicional do processo veio aí. Já da transação penal, que a gente teve por bem, e obviamente depois do advento da Lei 13.491, houve um inchaço grande. Né, nós recebemos, como deve ter acontecido também aqui no estado do Paraná, um número enorme primeiro de ações em curso. E aqui eu acredito até que eu tenha colocado ali cerca de 280 de novembro a fevereiro, isso que em janeiro tem o recesso ainda, de ações em curso. E ações que agora são novidades para a gente, né? Sobretudo em relação à tortura. Muito abuso de autoridade, mas veio tortura, crimes comuns de toda a espécie. Vejam aqui, né, só de abuso de autoridade vieram 267. Depois, esse número cresceu muito, porque isso foi até fevereiro. Depois a gente teve uma grande leva, que foi agora de maio em diante, porque provavelmente os juízes e os membros do Ministério Público Estadual ainda não estavam atentos a essa circunstância. E quando eles perceberam a situação, foi uma leva muito grande. Isso de processos, agora, fora os inquéritos, e a gente recebeu muita coisa prescrita, mas muita coisa prescrita. O arquivamento foi absurdo lá no Ministério Público, porque tinha muita coisa parada pelo Estado todo. Né? Outra medida interessante, e que a gente já aplicou, inclusive na penúltima interiorização da Justiça Militar, nós aplicamos 3 vezes no mesmo dia, e até justifico por quê, é a nova resolução, a 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, que trata da investigação, de meios de investigação direta pelo próprio Ministério Público, enfim, todas aquelas questões que nós
já ouvimos falar desde a PEC 37, até em relação à possibilidade da investigação direta, os poderes implícitos do Ministério Público, eles regulamentaram isso de uma maneira muito coerente, do meu ponto de vista. Embora nesse aspecto eu deva admitir que fere o princípio da obrigatoriedade ou da legalidade, escancaradamente, né, esse acordo do artigo 18. Mas, se o Ministério Público se propõe a fazer, não vai ser a defesa que vai se opor, né? É uma medida muito interessante. E aqui infelizmente, gente, aqui é porque eu troquei eu comecei a fazer... Bom, eu acredito, suponho que tenha sido isso, eu troquei o aplicativo, o software que estava fazendo, ele deve ter dado esse erro, mas tem os considerandos ali, e a própria justificativa da resolução, né, ela fala primeiro a respeito, né, do excesso de processo, né, ou seja, acelerar o ritmo da solução dos processos, e isso evita a impunidade também, evidentemente, aquela sensação de impunidade, pelo menos, e facilita a agilização da justiça, deixando mais tempo para aqueles processos que são mais graves, economia ao erário também, né, uma medida despenalizadora importante, e considera também as próprias medidas despenalizadoras como sendo extremamente benéficas. Então, o artigo 18, e vejam que o critério é bastante elástico, ele fala que esse acordo de não persecução, ele pode acontecer quando a pena mínima combinada não for inferior a 4 anos, ou seja, cabe em muitos delitos. Ela é muito aberta, ela é gigante, na verdade. Desde que, obviamente, não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça. E ele é como se fosse uma autodelação premiada, né? Ele é uma confissão premiada. Então, o acusado, até então acusado, é não persecução, não houve ação penal ainda, ele confessa formalmente ter praticado aquele delito, e percebam que isso pode ter reflexo administrativo, evidentemente. Ele confessa, ressarce o dano e cumpre medidas que são apresentadas de forma muito parecida com o artigo 76 da transação penal diante do Ministério Público. Se o juiz homologa o acordo, né, não há persecução penal. É uma vantagem enorme. E aqui, a primeira vez que nós aplicamos foi por uma questão muito interessante. O próprio promotor de justiça da Justiça Militar Estadual, de Santa Catarina, Dr. Wilson Paulo de Mendonça, ele é extremamente aguerrido, um sujeito extremamente inteligente, mas ao mesmo tempo ele sabe, ele tem aquele timing para dosar até onde vale. E vejam o que acontece. Com a nova lei, o que aconteceu? Nós tínhamos uma questão, nós temos um POP, Procedimento Operacional Padrão da Polícia Militar de Santa Catarina, que obviamente veda o disparo contra veículo para parar o veículo, né? Aquele disparo para furar pneu, para parar, não se pode fazer isso. E o que acontece? Quando isso acontecia antes do advento da lei de 17, geralmente era colocado no 324, que é descumprimento de norma, instrução, que eu entendo inconstitucional porque é na norma penal em branco. Mas, enfim, abstraindo isso, gerava um problema. Mas um problema menor. E agora ele tem colocado na lei disparo de arma de fogo, da lei da lei de armas, do Estatuto de Desarmamento, e ali apenas, se não me falha, de 2 a 4 anos. E aconteceu uma situação muito inusitada. Estava um sequestro acontecendo, identificaram o veículo, eles estavam armados, havia um acompanhamento, porque não é perseguição, é um acompanhamento, e eles iam fugir. E atiraram nos pneus, furaram o pneu, conseguiram resgatar todo mundo, perfeito. E ele ganhou de brinde, o policial, um processo, pena 2 a 4 anos. E eu olhei para o Dr. Wilson e falei, e agora, José? Que faremos? É muito triste isso. E aí foi o primeiro dia, vamos aplicar a resolução 181, mas é agora. Ainda com o coração um pouco partido, porque eu achava que, né,
enfim. Mas o policial, ele estava esperando promoção, não poderia ter processo em curso, enfim, várias questões administrativas que iam, né, afetá-lo. E ele, não, vamos fazer esse acordo e termina por aqui. E nós usamos. Usamos em outras circunstâncias, e aqui é um caso clássico, às vezes, e a gente sabe que isso acontece, nós sabemos que não aplicamos pelo menos é quase impossível aplicar, pelo menos em grau recursal, o princípio da bagatela nos crimes contra a administração pública, né, peculato, por exemplo. Né? Sabemos que temos um entendimento jurisprudencial bastante rígido. Às vezes é algo de munições, né, valor irrisório, enfim, né, acontece, gasolina, algo nesse sentido. E aí o sujeito está correndo o risco de tomar uma pena bastante grave, de exclusão, e às vezes é um fato que a própria administração, puxa vida, né, a gente sabe, não tem outro jeito. Está aí uma grande alternativa. É lógico que a lei, ela diz, em determinados casos, não cabe aplicação, né, tanto aqueles de grave ameaça, crimes violentos, um dano superior a 20 salários mínimos, não tiverem as condições subjetivas para receber o acordo, que aí fica a critério do próprio Ministério Público. Mas aqui, nesse aspecto, eu queria apenas encerrar dizendo o seguinte, a medida tem funcionado muito, e tem funcionado muito bem. É fato, e isso eu posso dizer porque desde 2002, há 16 anos eu tenho acompanhado. Em 16 anos, eu acredito que a gente a quebra da suspensão condicional do processo, que não é tão boa quanto a transação, porque na suspensão condicional do processo ele fica sujeito a um período de prova. Se naquele período de 2 anos ele não cometer nenhum delito, aí ele é arquivado definitivamente. Se ele cometer destranque, ele se defende no novo delito e naquele também, né? Fica suspenso também o curso da prescrição, é o que diz a Lei 9.099. O descumprimento é baixíssimo. Eu não temo em dizer que de cada 100 processos, no máximo 2 suspensos, no máximo 2. Porque nós não tratamos de agentes normais. Nós sabemos, isso faz diferença toda, tanto para o Ministério Público, como para o juiz e para o próprio advogado. Eu lido com uma classe muito especial. Porque eles respeitam o advogado, eles respeitam o juiz, eles respeitam o promotor, eles respeitam a justiça militar. E eles sabem das consequências dos seus atos. Então, assim, é uma raridade acontecer até hoje de destrancar na suspensão condicional do processo, de ter o destrancamento. É muito raro, e assim, é muito acidental. É muito acidental. Então a medida funciona. Funciona porque ela é absurdamente educativa, e mais, dá uma segunda chance para o militar. Todas essas medidas, desde a transação à suspensão, elas dão, e até a própria resolução, elas dão outra chance para o militar. Isso é muito possível e é benéfico para a própria polícia, porque não esbate, não enfraquece o brio do militar. Porque às vezes nós sabemos, há uma linha muito tênue, muito sutil, e essa é uma função difícil para o magistrado, né, entre o que é certo e o que é errado. A doutora Nájila falou aqui, até onde a gente, olhando a lei e talvez lendo o processo, a gente tem as nossas convicções, mas naquele momento de sangue quente, com a vida em risco, tentando controlar, é muito complicado. E às vezes acaba saindo alguma coisa errada. É lógico que sai. O ser humano é imperfeito por natureza. Então, se a gente não puder aplicar essas medidas, eu acredito que nós estaremos sendo tolhidos de fazer efetivamente justiça também. Essa reinterpretação da norma, né, ou essa visão sobre o 90A, né, à luz da Constituição, particularmente, eu acredito que ela seja muito bem-vinda. Em especial e sobretudo na Justiça Militar Estadual e sobretudo depois, né, desse inchaço que nós recebemos. E aí nós podemos nos dedicar muito mais àqueles delitos que efetivamente afetam as corporações e a sociedade de uma maneira muito mais agressiva, certo?
Nesse sentido, então, também, fica aqui, então, né, a minha manifestação no sentido de que ela é deveras benéfica e é um estímulo para a própria corporação. Os próprios comandos sabem disso, que às vezes tem um policial exemplar, e que se fosse receber, às vezes, uma punição num delito pequeno, pelo menos isso acontece lá, eu acredito que o regulamento daqui não seja tão diferente, né, vai desestimular, você vai acabar ferindo, né, aquela vontade, aquela força que tem esse militar de atuar em favor da sociedade, porque às vezes num pequeno deslize que acontece infelizmente, né, ele não vai ter uma chance de poder contornar. Nesse viés também, e aconteceu também, e aqui, se alguém conhece o desembargador Getúlio, não conte para ele que eu falei isso, porque, né, enfim, primeiro ele vai dizer que é mentira. Mas eu tenho que acreditar isso tudo ao desembargador Getúlio. O doutor Getúlio, ele criou em 2006, ele teve essa concepção de criar um projeto de interiorização da justiça militar. Isso, na verdade, foi um debate que nós tivemos, que houve uma pesquisa da AMB em 2003, se não me falha. Em 2003, a Associação dos Magistrados Brasileiros fez uma pesquisa sobre a justiça como um todo, com os juízes. E, pelos dados que vieram, cerca de 87%, eu acredito, cerca de 90% dos juízes, dos magistrados brasileiros, não conheciam a competência da justiça militar. E aquilo nos deixou absolutamente pasmos, né? Nossa, se nem os magistrados conhecem, imagina, né? Vou abstrair, vou pensar no cidadão, né? E o que aconteceu? Aí em 2006 nós tivemos algumas medidas, sugerimos ao tribunal àquela época, e eles realmente colocaram na prova da magistratura questões sobre direito militar, penal militar, processual penal militar, mas em 2006 foi criado então esse projeto de interiorização da justiça militar. Elegemos 4 cidades grandes em Santa Catarina, porque a vara fica em Florianópolis, né, na capital. Mas então escolhemos Chapecó no oeste, Lages no meio oeste, o extremo sul Criciúma, ali Criciúma e Araranguá, e Joinville mais ao norte. E que realmente eram os lugares onde havia mais inquéritos e ações penais militares oriundas dessas cidades. Então nós começamos, então, com o apoio da presidência do tribunal e do Conselho da Magistratura, a realizar essas audiências de interiorização. O objetivo, então, era levar a estrutura da justiça militar, por mínima que fosse, né? Então, na verdade, o promotor de justiça, o advogado de ofício e o juiz de direito e mais 2 servidores, né, para fazer as audiências, levar isso a essas cidades. Nessas cidades, então, nessas regiões onde nós íamos, nós tínhamos também contato direto com os acadêmicos, íamos nas universidades, dávamos palestras sobre a existência da justiça militar, porque isso é comum, todos sabemos que na graduação ninguém tem essa disciplina, em nenhuma universidade, e caberia muito bem, geralmente, em Direito Penal 4, quando se estuda o final do Código Penal e depois a legislação é esparsa, mas pelo menos que se desse uma ideia a respeito, até quando se estuda competência no processo penal, ninguém fala praticamente da justiça militar. Enfim, e falávamos a estes e também aproveitávamos a oportunidade e fazíamos reuniões específicas com a figura do advogado da justiça militar, com praças, porque pelo Código Penal de Processo Penal Militar eu defendo tão somente as praças, né, não defendo os oficiais, fazia uma palestra para as praças, e ao mesmo tempo, tanto o promotor de justiça como o juiz de direito fazia uma palestra aos oficiais, sobre os inquéritos, a formação dos inquéritos e sobre outras questões relevantes que eram levadas. Então a gente levava o conhecimento daquela região, daqueles militares e também da sociedade, né, a existência e o funcionamento da justiça militar. Mas muito mais do que isso, de forma específica, como objetivo específico, aproveitávamos para agilizar os processos.
Por quê? Tal qual deve acontecer aqui no Paraná, com uma vara com jurisdição sobre todo o estado do Paraná, todos os militares, sejam eles pertencentes à polícia ou bombeiro, eles são ouvidos, sejam como réus, ou seja, como testemunhas, eles são ouvidos na justiça militar. Eles são deslocados a Florianópolis. Os civis, ou os que já estão na reserva, ou os policiais, enfim, os civis, eles são ouvidos na comarca onde residem através de precatória. E lógico, né, a maioria dos processos não é de Florianópolis, a maioria é de fora do estado inteiro. Então, o que acontece? Com a interiorização, nós separávamos os processos por região e íamos até aquele local e fazíamos um mutirão e ouvíamos todas as pessoas do local numa levada só. Inclusive, iniciávamos, aquela época ainda o interrogatório não havia possibilidade de se fazer por último, né? Havia, assim como manobra da defesa, né? Fica quieto e depois eu peço reinterrogatório lá no final, porque ato não sujeita a preclusão. Enfim, digo que formou a prova, se não há cerceamento de defesa. Era o que todo mundo deveria fazer, mas enfim, né? Não se fazia, se discutia só. Mas, primeiro ato do processo, vamos lá fazer no interior. Fazemos no interior, e aí ouvimos em 2, 3 dias. No primeiro dia, os interrogatórios, no segundo dia e no terceiro dia, já a inquirição de testemunhas da acusação. Metade do processo em 2 dias. Metade do processo. Fora as suspensões que já fazíamos também. E agora transações e o 181. Então, o que acontece? Quais são as vantagens? Economia ao erário. Imaginem todos aqueles militares que seriam deslocados para fazer aquele número de audiências. Pagamento de diárias, enquanto você paga para 5. Tem um gasto? Tem. Uma parte do MP e uma parte do próprio Tribunal de Justiça, mas mínimo comparado àqueles todos que teriam que ser deslocados. 2, agilidade no processo. Lógico, o advogado, às vezes, né, como defesa indireta, que é a prescrição. Mas, por outro lado, você poder participar, e é o meu caso, assim, eu digo porque eu defendo mais de 90% das defesas é feita pelo advogado da Justiça Militar. Lá tem uma peculiaridade no Estado que é isso, né? É mais de 90%. Então eu não consigo acompanhar as precatórias, é óbvio, são sempre nomeados ad hoc. É muito melhor eu esteja presente, né, do que ser nomeado, às vezes, um ad hoc. Não há dúvida, né, quem advoga sabe disso, porque você conhece o processo. Né? Então tem essa vantagem também para o próprio réu. Para o réu que vai ser absolvido, é muito bom que ande rápido, porque ficar com a espada sobre sua cabeça, não sabe-se lá quanto tempo, e atrapalhando a carreira, é horrível. Então o processo célere nesse aspecto também é bom. Mais do que isso também, não perecem as provas, né? Sobretudo para a acusação, isso é muito importante também. Então, nos 7 primeiros anos que nós fizemos, porque o projeto foi interrompido em 2013 com a ascensão do Dr. Getúlio ao Tribunal de Justiça. Até ali nós ficamos com juízes substitutos, substituindo, teve o Dr. Marcelo, atual titular, Marcelo Pons Meirelles, ele ocupou a vaga, mas ele foi convocado a ficar no tribunal 2 anos, na segunda vice-presidência, assessorando. E agora, esse ano, ele retornou. Então, nós ficamos em 7 anos fazendo o projeto, e nesses 7 anos nós pautamos 740 processos, foram praticados 2.319 atos processuais e ouvidos 2.487 militares, 636 só no projeto de interiorização. Vocês imaginam a economia, né, e a agilidade que foi feita dessa forma. E nós retomamos agora, então, como eu disse, as vantagens, né, a agilidade do processo, reduz as precatórias, também desincha as precatórias, porque às vezes demora, e nós sabemos que o processo penal ele não é justo, né, nós temos aquele dispositivo, tanto no processo penal comum como no nosso, de que a expedição de precatória não suspende a instrução, o que é um absurdo, porque a inversão da ordem processual, enfim, acontece toda sorte de injustiça com isso, enfim, né, a gente reduz o tempo de precatória, garante efetiva defesa, reduz custo ao horário, tem a facilitação, como eu falei para vocês, contato direto com os réus, a logística das instituições, porque vocês imaginam algo acontecido lá em Pinhalzinho, destacamento de Pinhalzinho, todos os militares estão envolvidos. Se nós chamamos para audiência na Justiça Militar, eles têm que sair de lá, o comando da região tem que mandar outros policiais de outro lugar para lá, para cobrir a falta desses militares, para que possa ser realizada a audiência. É um transtorno também muito grande, né? Sem contar esse contato com a sociedade e a própria orientação de praças. Então, o projeto foi retomado agora em 2018, como eu falei. Aqui apenas só para constar, né, que em abril
A gente, em 3 dias, ouvimos 175 pessoas em 3 dias. É algo meio selvagem, tá? A gente faz de manhã e de tarde, mas, enfim, esses são os dados. 275 participações de pessoas, ou seja, 175 ouvidos, mais 100 envolvidos, né, que não foram ouvidos aqui, os réus, 246 atos e 80 precatórias evitadas. Depois, em Blumenau, em 2 dias, 52 pessoas, 74 réus presentes, 54 atos e 14 precatórias evitadas. Em junho, em 2 dias, 131, só para esclarecer, mas por que é essa diferença? É porque alguns processos são mais complexos, né? Só para explicar, porque a gente tem as clássicas buchas, né? Que a gente sabe que depoimento demora muito, porque são vários fatos, enfim, né? Por isso que há, às vezes, uma disparidade. Tá aí o de junho, e agora em agosto, em 3 dias, vejam aí o que foi realizado. É lógico que aqui nós aproveitamos também e levamos todos aqueles em que pode ser oferecido, os inquéritos que pode ser oferecido transação penal, e já resolvemos no local, suspensão condicional do processo também, e eventualmente até utilizando a resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público. Portanto, eu encerro aqui minha participação, agradeço novamente o gentil convite, espero não vim aqui levantar uma bandeira, né, tem que ser assim ou não, mas pelo menos como sugestão para que se pense a respeito, porque eu acredito que é respeitada, né, a essência da justiça militar e, ao mesmo tempo, é respeitado também a dignidade, né, do ser humano, porque antes da farda nós temos um ser humano, e isso a gente tem que sempre observar, né, com muito carinho e muita cautela. Espero que tenha sido útil e encerro apenas deixando aqui o meu agradecimento e um clássico dos clássicos, já que até em formatura de direito a gente vê essa frase deste fabuloso Uruguai, no sentido de que se houver o conflito entre direito e justiça, nós todos, né, embora esses sejam mandamentos, 10 mandamentos do advogado, mas nós, todos que lutamos pela justiça, às vezes em trincheiras distintas, mas sempre almejando o mesmo ideal, que é fazer justiça, né? Tenhamos a consciência, a possibilidade de reinterpretar e fazer melhor sempre. Muito obrigado. Santa Catarina é um estado de vanguarda na aplicação das medidas despenalizadoras e, enfim, uma busca dos advogados paranaenses, principalmente do tocante à transação penal. Então, a sua palestra, ela é um exemplo, a ser seguido na aplicação dessas medidas no tocante ao estado do Paraná, no tocante ao estado de Goiás, né, doutor? Enfim, e nós só temos a parabenizar aquilo que o senhor veio nos trazer. Santa Catarina é exemplo, vanguarda, assim como várias legislações castrenses. Convido o advogado doutor Anderson, membro da Comissão de Direito Militar da OAB Paraná, o doutor Admilson Gaspar, para fazer a entrega, enfim, de um certificado e uma singela lembrança ao nosso palestrante. Pedimos uma salva de palmas. Vamos ao sorteio de alguns livros, enfim, importantes obras do direito militar. Pedimos um auxílio ao doutor Diógenes, por favor, para escolher um nome que esteja devidamente assinado ao lado para ser contemplado. Bom, eu vou escolher aqui aleatoriamente um número, tá? E se esse número tiver contemplado, tiver assinado, perdão, tá bom? O número, vamos, 33. 33. Carolina Pauleto Ferraz Zancan. Se encontra... Encontra-se. Por favor. Uma salva de palmas à Carolina.
Carolina contemplada com o livro Crimes Dolosos contra a Vida praticados por militares estaduais. José Semer Neto, Major Semer Neto da Polícia Militar do Estado do Paraná, uma importante obra. Enfim, agora vamos repassar a doutora Regiane para que também proceda o sorteio, escolhendo o nome daquele que está devidamente assinado ao lado. O livro a ser sorteado é O Assédio Moral nas Relações Militares, cujo autor é Matheus Santos Melo, e o prefácio é do nosso ilustre membro da Comissão de Direito Militar da UB Paraná, o professor Jorge César de Assis. O Felipe Zarda Mainardes se encontra? Por favor, está ali o nosso colega. Uma salva de palmas. Doutor Rodrigo procedendo à entrega. E vamos ao sorteio da terceira obra. O presidente da Comissão de Direito Militar da OAB do Estado de Goiás vai, enfim, proferir o sorteio, escolhendo um nome que a assinatura esteja ao lado. Regramento, né? O número 11, por exemplo. O nome, por favor. 19. André Luiz Felipe de Coelho. André Luiz Felipe de Coelho, por favor, venha até a frente. E, enfim, o doutor Clodemir, por favor, pode fazer a entrega, por gentileza, ao nosso colega? Senhores, importante salientar e agradecer a presença, enfim, daqueles que são simpatizantes do direito militar, dos acadêmicos. Agradeço com todo carinho aos meus alunos lá da Unifacear, enfim, que estão aqui presentes, citando especialmente. Agradeço, enfim, aos nossos colegas advogados, em especial aos guerreiros membros da Comissão de Direito Militar, a todos que, enfim, da maneira mais simples, se dedicando, né, enfim, esse tempo à comissão, lutando pela difusão do direito militar, enfim, de modo constante, presente nas reuniões, distribuindo os cartazes, no dia a dia, procurando as unidades, seja da Polícia Militar, do Bombeiro, das Forças Armadas, e procurando divulgar esse evento. Então, todos estão de parabéns, uma comissão que eu tenho muito orgulho de fazer parte e de hoje estar representando. Também, enfim, nós temos a agradecer àqueles que fazem parte de uma parcela muito importante da população, cidadãos de nosso país, que são os militares, seja das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, ou os militares estaduais, bombeiros, policiais militares, bravos cidadãos. O direito militar é para os senhores. O direito militar deve ser difundido, ele é apaixonante, ele, enfim, deve ser objeto, acima de tudo, de debate, mas, acima de tudo, nós devemos conduzir essas discussões dentro de um momento em que possamos, enfim, todos estar aqui. Conhecemos, durante este período, vários em que sempre estão presentes, e nós somos muito gratos a essas pessoas. Aqueles novos que estão vindo a participar dos nossos eventos também sejam muito bem-vindos, e, enfim, que possamos fazer um 4º simpósio de direito militar ano que vem, que venha a brilhantar também a nossa cidade e venha a trazer Curitiba como uma efetiva sede do direito militar. Agradecemos a todos da mesa, ao Coronel Fábio, enfim, a sua presença é muito importante, extremamente salutar, a doutora Regiane, sempre presente, a doutora Nájila, enfim, que abrilhantou com a sua palestra de um tema extremamente importante,
ao doutor Rodrigo, nosso colega da Comissão de Direito Militar da OAB de Santa Catarina, enfim, que é um guerreiro, um baluarte do direito militar, um grande defensor, ao doutor Diógenes, também sempre presente nos nossos bate-papos. Enfim, nós só temos a agradecer ao nosso colega de Goiás, veio de longe, trouxe uma comitiva, né? Enfim, 5 advogados do estado de Goiás aqui presentes, e, enfim, apenas queremos, o nosso desejo é que nós tenhamos contribuído para com os senhores, acima de tudo. Então, muito obrigado a todos, e fica o convite a participarem sempre de nossos eventos.